Salve amigos professores, tudo bem? Hoje, pessoal, nós vamos ter como tema a análise e a organização dos elementos constituintes da matriz curricular. Acompanha com a gente aí. Vamos começar então com a fundamentação legal do que constitui esse currículo, essas matrizes curriculares. A primeira delas é a Resolução 2 de 2012, que vem do Conselho Nacional da Educação, e ela vai definir as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Nessa organização curricular, ela leva em consideração uma base nacional comum e uma parte diversificada. Portanto, separar esses dois elementos para a gente poder entender o que vai acontecer aqui. O artigo 8 dessa resolução, ela vai organizar as áreas de conhecimento em linguagens, matemática, ciências da natureza, né, obviamente, e ciências humanas, ok? O artigo 14, né, o 14º artigo, você vai perceber que o ensino médio, ele se organiza, ou ele vai organizar tempos escolares no formato de séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, alternância de período de estudo, entre outros, mais que consta na resolução. No ensino médio, ele vai descrever o dever de oferecer espaços e tempos próprios, e aí vai dar uma certa fluidez a todos os itinerários formativos com vista na heterogeneidade, pluralidade e diversidade. A resolução SEDUC de 85 de 2020, ela organiza as modalidades de ensino da Rede Estadual de Educação de São Paulo. No capítulo 2 do documento, ele regulamenta a matriz curricular para os estudantes e depois ela vai dizer quais os componentes são da base curricular e as suas partes diversificadas. Já no capítulo 4º, no artigo 4º, ele vai falar sobre a organização curricular da matriz do ensino médio para os estudantes do diurno em 2021, e esse é o nosso foco como exemplo, né, que é o anexo 7, que você vai encontrar no Diário Oficial do dia 20/11. O documento SEDUC, ele traz uma tabela. Nesta tabela, nós temos como primeiro elemento a Base Nacional Comum Curricular. O anexo 7 vai estar escrito formação básica, formação geral básica, mas é o mesmo que dizer Base Nacional Comum Curricular aqui, tá? Para efeito, efeito desse trabalho. Agora, ele também vai vincular o que nós vamos chamar de áreas de conhecimento, né? Aqui, essa coluna aqui é onde estão as áreas do conhecimento. Depois, os componentes curriculares, que estão nesta coluna aqui. Em seguida, as aulas semanais, né? Aqui descritas aqui nestas colunas. Os totais de aulas e os totais de horas, também todos expressos nestas colunas aqui na matriz curricular. Depois ele vai colocar, em seguida, ele vai colocar aqui, nesta posição, a temporalidade, que ela vai estar em 45 minutos por 40 semanas. Em seguida, ele vai apresentar aqui embaixo a parte diversificada. Da mesma forma como você está vendo itinerário formativo, né? No anexo 7 vai estar assim, nos outros anexos estarão parte diversificada, ok? E ele vai apresentar as mesmas colunas, né? As mesmas colunas que a base nacional comum, né? O que vai diferir aí são as disciplinas, projeto de vida, eletiva, tecnologias e inovação. Todos eles, ou ambos os casos, vão apresentar quantitativos
totalizados para cada disciplina expressa na coluna componente curricular, obviamente em seguida áreas de conhecimento e formação geral básica e itinerário formativo. Qual é o objetivo de hoje, pessoal? O objetivo de hoje é buscar, identificar e analisar os elementos que constituem a matriz curricular, as suas implicações que tem no processo pedagógico. Nós vamos verificar também o que isso tem a ver com planejamento, replanejamento e recuperação. Como que nós fizemos isso? Qual foi o método que nós utilizamos, né? Nós pegamos os dados da matriz curricular do ensino médio diurno, pegamos as tabelas qualitativas de competência e habilidades do currículo paulista na disciplina de matemática e na disciplina de ciências da natureza do primeiro ano do ensino médio e produzimos umas tabelas quantitativas, né? E essas tabelas foram comparadas e relacionadas umas com as outras em relação às habilidades, competências e temas, e depois nós verificamos quais relações que existem nestes documentos. Um dos elementos que nós precisamos retomar é o planejamento. O planejamento ele se caracteriza por determinar prioridades, recursos e meio para a execução de metas e objetivos, do caso da educação aqui, está escrito educação, mas os objetivos do nosso dia a dia, do nosso trabalho em sala de aula, ok? E aí nós comparamos os dados comparativos do quadro 1, né, dos dados comparativos do quadro 1, e ao fazermos isso, nós vamos perceber que existe uma imbricação muito forte com o planejamento docente, né? Se de um lado a matriz curricular ela organiza conhecimento, tempos e espaços para aprender, por outro lado, o docente ele organiza o como, o que, o quando ensinar sobre os prismas do planejamento e sobre o prisma da matriz instituída legalmente. O professor ainda deve levar em consideração qual a melhor metodologia de acordo com o contexto. E esse contexto ele é proposto pelo momentum da matriz e pelo planejamento. Os dois, planejamento e matriz curricular, eles vão se adequando e se moldando ao fazer educacional cotidiano, né? Os resultados, portanto, o resultado do desempenho dos alunos, bem como essa aplicação do currículo, estão ligados, né, ao planejamento e vai traduzir a realidade local da escola. Assim, a revisão dos planejamentos tem como foco a propositura de soluções amparadas, né, embasadas e fundamentadas legalmente pela matriz curricular. Surge uma questão, então. Quais seriam os elementos da organização curricular de uma maneira mais ampla, dentro desses documentos que nós estamos analisando? Então, a organização escolar, né, ela está presente, vamos perceber essa organização curricular na matriz curricular, no currículo paulista, no material Aprender Sempre e na matriz de habilidades. Esses elementos, eles são comuns nestes documentos, o que vai demonstrar para a gente o que nós vamos chamar de nexo intencional. Eles vão articular e orientar o trabalho pedagógico do professor naquilo que direciona o planejamento. Esses elementos que nós analisamos e separamos aqui, eles são compostos de base nacional comum curricular, para o apêndice anexo 7, formação geral básica, parte diversificada, para o nosso anexo aqui, o itinerário formativo, mas é basicamente a mesma coisa para efeito deste trabalho que nós estamos colocando, das competências, das habilidades e dos objetos do conhecimento.
Ainda também das unidades temáticas. Sem falar dos componentes curriculares que a gente já falou aqui, sem falar das aulas semanais, do total de aulas e do total de horas também, que nós vamos fazer aí uma análise um pouquinho mais detalhada para a gente poder entender um pouquinho mais como que funciona essa organização. Dos elementos da organização curricular, a base nacional comum que está posta na matriz, ela não vai tratar das competências e habilidades e objetos do conhecimento, como a gente vai perceber nos outros documentos, mas ele vai dar uma forma organizacional de tempos e espaço. Então, em seu escopo, quer dizer, naquilo que ela tem como objetivo, ela está dividida em áreas de conhecimento, como linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Todas elas com suas respectivas tecnologias. É de onde surge matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias. É aqui que vai definir e colocar isso, vai bater o martelo em cima. Tá? Essas áreas, elas vão englobar o que a gente vai chamar de os componentes curriculares, né? E eles são compostos pelas disciplinas, né? Como língua portuguesa, língua inglesa, arte, matemática, no nosso caso, química, física, biologia e tem história, totalizando aí 12 deles, né? Ainda tem, neste mesmo documento, nós temos ainda a quantidade, o número de aulas, né, por semana, né, e o número de horas, né, anuais e semanais que todas as disciplinas deste elemento têm que apresentar. Base Nacional Comum vai dar essa visão. Né? Na verdade, a Base Nacional Comum e também a parte diversificada, aqui nominada itinerário formativo. A parte diversificada, então, já pulando para o elemento de organização chamado parte diversificada, ela é também uma constante na matriz curricular. Né? Ela é o elemento que vai compor as mesmas colunas, os mesmos dados numéricos da base comum, porém com componentes curriculares diferentes. No caso do anexo 7, os componentes são projeto de vida, eletiva e tecnologias e inovação. Outros elementos que vai organizar os nossos currículos estão presentes no currículo paulista. O currículo paulista ele acompanha as determinações e os elementos que estão descritos na base curricular comum. Aqui, esta base nacional curricular comum a que eu acabei de falar, ela se refere ao documento orientador nacional, né? E ela vai representar aí o que a gente quer que esse aluno desenvolva em certa modalidade de ensino, no nosso caso do ensino médio, que ele desenvolva as competências que devem ser aprendidas e adquiridas no decorrer de um ano letivo. Então, o primeiro elemento que surge aqui é o elemento competência. As habilidades são elementos constitutivos, né? Elas vão dar corpo às competências, ou seja, são etapas que um aluno percorre para conquistar uma determinada competência. Né? O currículo paulista vai descrever isso e também vai descrever como base essas habilidades serão a base para a produção de avaliações de desempenho. Seja ele desempenho dito pelo docente, ou seja ele para o desempenho para avaliação institucional, como é o caso da AP. Essas habilidades, portanto, elas devem ser alinhadas nas várias dimensões da educação.
desde a produção de registro de aluno na forma de atividades propostas pelo professor, até os avaliadores de desempenho em massa, que é o caso do Enem, né? Tem-se por isso, então, que não se considera que o aluno aprendeu determinada habilidade enquanto este aluno não demonstrar em avaliadores de desempenho um posicionamento positivo, né? Então, as habilidades é um dos elementos de organização extremamente importante neste nosso processo e nessa nossa análise aqui. Outro elemento da organização curricular são os objetos do conhecimento. Eles são formados por conteúdos, objetos digitais, conceitos e processos das unidades temáticas. Esses elementos, eles expressam o que ensinar e o que aprender. Eles são meios que o docente vai utilizar para desenvolver as habilidades dos alunos. Um exemplo que a gente pode dar é quando você pega a habilidade de interpretar. Essa mesma habilidade ela pode ser desenvolvida com objetos do conhecimento de matemática, exemplo aqui, função, gráficos ou álgebra. Então, dessa maneira, interpretar gráficos ou interpretar álgebra, são constituintes do desenvolvimento dessas competências e, por conseguinte, da matriz curricular. O currículo paulista ele vai apresentar 410 objetos de conhecimento para 410 habilidades, devendo estas 410 habilidades e objetos de conhecimento sendo aplicado em um ano letivo. Isso para o exemplo que nós estamos utilizando, que é o primeiro ano do ensino médio diurno. Chegamos então às unidades temáticas, né? As unidades temáticas elas vão agregar os temas que devem ser aplicados no ensino. O nosso exemplo, nossos anexos, nosso exemplo aqui no currículo, ela vai apontar 3 unidades temáticas, que é números e álgebras para matemática, probabilidade estatística, geometria e medidas, né? E elas devem ser contempladas, todas essas 3, né, durante o ano letivo. Todos esses elementos, né, eles adequam ou buscam pelo menos adequar o sistema de ensino às necessidades dos alunos, conforme a liberdade e autonomia de aprender, conforme os itinerários formativos, a parte diversificada. Devem também atender todos os preceitos legais, né, e pedagógicos, portanto, para que o aluno tenha uma aprendizagem de qualidade. Além disso, o sistema de avaliação, seja ele interno, seja ele externo, ele tem que ser referenciado pelas expectativas de aprendizagem que são propostas por esses mesmos elementos. Então, a importância dos elementos de organização curricular, ela reside no fato de que eles vão expressar o que se espera da aprendizagem na formação, da formação docente. Né? Ou seja, do docente no ato de formar, dos investimentos em material físico, material humano e da estrutura didática. Né? E no final de tudo isso, existe um sistema de avaliação, que é um sistema de avaliação global, né? Um sistema de avaliação nacional e um sistema de avaliação local. Pode ser o Enem, pode ser o PISA, pode ser a AP ou pode ser a prova do professor. Ok?
Então, quais são as interrelações desses elementos da organização curricular? O que alhos tem a ver com bugalhos? Há sim uma relação, e essa relação é uma relação não linear, é uma relação direta entre esses elementos, né? E quando você pega a matriz curricular, quando você pega o currículo paulista e pega os outros documentos, a gente vai perceber que existe uma relação quantitativa, né? E essa relação quantitativa, nós procuramos buscar ela vis a vis, frente a frente, aqui face a face. Então, comparar essas inter-relações, ela auxilia a gente na elaboração e no tratamento do planejamento de aula e na escolha da melhor didática, no melhor momento em que a gente pode fazer a aplicação de nossos trabalhos. Além disso, ele vai balizar aspectos administrativos de gestão e de avaliação. Vamos lá, então. Nós vamos então mostrar para vocês 4 tabelas. Essas tabelas vão demonstrar as frequências das quantidades de aula e habilidades e tempo dos elementos dessa organização curricular da disciplina de matemática do primeiro ano do ensino médio, essa que consta no anexo 7 que a gente mostrou para vocês. E vamos levar em consideração aí que algumas publicações curriculares, elas se encontram ainda em formatação para as devidas adequações. Então, aqui a gente só está utilizando o anexo 7 como exemplo de comparação para a gente utilizar isso como ferramenta, tá ok? Essa é a tabela 1. A tabela 1 ela é composta de elementos organizacionais, uma coluna aqui que são esses elementos, disciplina, competência, habilidades, aulas, ano. E aqui a quantidade a qual ela se preza, aqui é matemática, então é um dado qualitativo, e os outros são dados quantitativos, que é o que a gente quer, o que a gente deseja buscar aqui fazer a comparação. Então, por exemplo, as competências para o primeiro ano do ensino médio são 5 de matemática, ok? Habilidades 410, unidades temáticas 3, objeto de conhecimento 410, aulas ano 200, aulas hora ano 150. A tabela 2, né, aqui, ela vai apresentar uma formatação um pouquinho diferente, né? Então, ainda em matemática, ela vai ter uma coluna ano letivo. Este ano letivo aqui são 10 meses, né? O tempo de um ano letivo que nós temos. Ela vai apresentar aqui os mesmos números da tabela 1 nesta mesma posição, só que aqui esses números são totalizadores de 10 meses, ok? Então, nós temos depois uma outra coluna que é a coluna de semanas, então 10 meses, 40 semanas, portanto 5 dias por semana. E aqui nós temos os números relativos a quantitativos dessa condição. Se eu pegar, por exemplo, a habilidade, são 410 habilidades para 10,25 habilidades por semana e 2,05 habilidades por aula, tá ok? Então aqui todas essas colunas, todas essas linhas correspondem ao seu quantitativo de acordo com o ano, semana, dia. Nós fizemos uma análise comparativa seguindo os dados que estão contidos na resolução SEDUC 85/2020. Né? E nessa resolução ela vai considerar que o ano letivo é composto por 10 meses, 40 semanas, 5 dias por semana. Nós submetemos depois o resultado para esta formulazinha que você está vendo aqui, onde o resultado dela, né, igual a EOD, que é elementos de organização por dia, aplicados na tabela 1, na tabela 2, na tabela 3 e na tabela 4. A tabela 3 vai apresentar os elementos da área de ciências da natureza. A área de ciências da natureza, no primeiro ano do ensino médio, ela vai apresentar as disciplinas de química, física e biologia, né? Então, são trabalhadas para essas, são quantificadas 3 competências, 209 habilidades, 3 unidades temáticas, até chegar a horas, anos de trabalho, que é de 180 horas de trabalho num ano letivo.
A tabela 4 ela vai ainda mostrar os elementos organizacionais da área de CNT, né, de acordo com o ano letivo, semana, dia. Então, competências são 3, por exemplo, para 0,075 competências por semana, 0,015 competências dia aula. Já dá para perceber, né, que as tabelas 3 e tabela 4, elas apresentam algumas frequências dos elementos da área de ciências da natureza. Fica evidenciado, então, a primeira coisa que a gente percebe é que para cada disciplina, cada área, os números vão se alterando de acordo com os documentos legais e sua posição na tabela da matriz curricular. O elemento organizacional aulas, né, em matemática, o seu número é de 5, então são 5 aulas por semana. O mesmo que em ciência da natureza, né, com uma quantidade média de uma aula por dia. Agora, quando você olha a quantidade de aulas, né, no ano letivo, né, você percebe que nós temos um número de 200 aulas para matemática e 240 para ciências da natureza, né? E a relação de disciplina por quantidade de aula é de 3 para 1, né? Por quê? Porque a área de ciências da natureza é composta de 3 disciplinas, química, física e biologia, e matemática é uma disciplina só. E assim, pessoal, a gente pode inferir, a gente pode chegar a uma conclusão que quando a gente constrói um planejamento, a gente tem que levar em consideração a distribuição das aulas de acordo com os elementos quantitativos, aqui no caso, disciplina área. E isso também deve ser levado em consideração quando nós estivermos desenvolvendo programas ou projetos.
Muito bem. Quando nós observamos os dados quantificados presentes na tabela 1, tabela 2, tabela 3 e tabela 4, a gente observa, né, a partir do ponto do elemento disciplina, que cada uma delas, né, cada uma desses dados, tanto as constantes no grupo base nacional comum, quanto as da parte diversificada, né, elas vão possuir dinâmicas próprias de atuação pedagógica. E nós vamos chamar essas dinâmicas como especificidade da disciplina. Então a gente pode imaginar, pode inferir, que cada ação docente, como ação de avaliação, planejamento e replanejamento, recuperação, lançamento de registros, calendário escolar, enfim, estão profundamente imbricados entre si, profundamente interrelacionados. Se levarmos em conta o pensamento dedutivo, as disciplinas são como parte de um todo. E esse todo é tido como conhecimento, sendo esse, então, um dos objetivos da educação, que é a aquisição de conhecimentos básicos pelo aluno. Agora, para efeito da lei, né, sobretudo da LDB, no seu capítulo 2, as disciplinas são elementos particionados, né? E aí, quando você apresenta elas de forma particionada, ela vai ajudar na compreensão deste conhecimento. A matriz curricular e os outros documentos, eles são vistos aqui levando em consideração esse nexo legal. Tem uma outra coisinha que é a relação da proporcionalidade, da quantidade de aulas entre as disciplinas. Você vai perceber que português e matemática tem uma quantidade de aulas até maior do que as outras disciplinas, né? Isso é apontado na LDB também, né? Mas que é considerado que essas duas disciplinas fazem parte de um processo de linguagem. Então, aprende-se a linguagem e depois aprende-se as especificidades de cada disciplina. Vamos então analisar o elemento competência. O elemento competência ele vai variar de acordo com a disciplina. As suas quantidades elas são pequenas do ponto de vista numérico, né? Portanto, a sua subdivisão, quando você olha pelo ponto das relações cronológicas, elas são relativas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, dentro de um determinado ano letivo, nós vamos ver que o elemento competência ele entra na casa das frações, né? No caso, 0,025 competências por dia, no caso da disciplina de matemática, e 0,015% para ciências da natureza. Agora, leve em consideração que ciências da natureza tem 3 disciplinas, né? Então, ela vai fracionar isso para 0,005 competências por dia disciplina. Pegou a visão? Bom, com isso a gente pode dizer que o fracionamento do elemento competência nessas interrelações, ele tem a capacidade de indicar o status de progressão ou o status de estagnação do desempenho cognitivo do aluno durante um ano. Para fazer isso, a gente só tem que identificar as frações que se apresentam nos dias letivos do planejamento do docente. E aí a gente verificar a evolução dessas frações de competência sendo aplicada ao longo do tempo. Entretanto, surge aí algumas questões a partir quando você observa essa possibilidade de análise pelo desenvolvimento, pelo desempenho de competência. Que é a seguinte: se por um lado, quais frações há nas competências de cada disciplina? E por outro lado, como que se mede essas frações? Ainda, o aluno, quando conquista ou não uma competência, ele pode ser avaliado conforme a sua habilidade conquistada ou pelo domínio do objeto de conhecimento.
Em relação às unidades temáticas, enquanto elemento dessa organização curricular, elas também são fracionadas, né? E elas vão direcionar os assuntos que serão desenvolvidos durante o ano letivo. A escolha da unidade temática vem já da BNCC, né? E ocorre a mesma coisa com as outras disciplinas. As unidades temáticas são temas basais e todo aluno deve minimamente dominá-los de forma adequada. Na resolução, as unidades não são citadas na matriz curricular, né? Ela não aparece na matriz curricular de forma explícita. Mas quando você vai observar os componentes curriculares e suas cronologias, estas unidades temáticas devem estar de acordo e devem estar sincronizadas entre elas e entre elas e os outros elementos. Vamos ver um exemplo aqui então. Vamos pegar um tema, uma unidade temática aqui. Vamos pegar álgebra, né? Essa unidade, em determinado momento do ano letivo, ela vai ser aplicada. Então, nós temos o tema álgebra na disciplina de matemática. O objeto de conhecimento são as expressões algébricas, a habilidade em interpretar. Quantidade de aulas para isso, 2. E vai ser aplicado no quinto mês letivo, especificamente no terceiro dia da semana desse quinto mês. Ah, Organizando desta maneira, nós podemos considerar que 0,015 unidades temáticas foram aplicadas por aula. Aí dá para perceber que é quantificável a progressividade da unidade temática, né, neste nosso exemplo de primeiro ano do ensino médio diurno. Vamos dar uma olhada nos objetos de conhecimento. São 410 em matemática para a nossa amostra, né? E corresponde a 2,05 aplicações por dia letivo. A mesma frequência vai ocorrer também para o elemento habilidade. Não é uma constante, mas às vezes acontece essa paridade entre habilidade e objeto de conhecimento. Se pela habilidade a gente pode verificar várias unidades temáticas e objetos de conhecimento, ou seja, uma mesma habilidade pode ser considerada válida para aferição junto a outros elementos. O que ocorrendo aqui, o que a gente vai chamar de alinhamento das relações disciplinares. E aí vamos ver lá, inter, trans, multi, pluri, meta e intra. Por outro lado, a mesma aplicação e alinhamento são relativos quando levado em consideração o conteúdo. O conteúdo é uma parte que é componente dos objetos de conhecimento. O mesmo conteúdo específico em duas disciplinas não podem ser validados como avanço no planejamento curricular. Isso a priori. Embora a álgebra em matemática possa ser utilizada na disciplina de química, os momentos em que serão desenvolvidos serão diversos, caso o parâmetro de verificação use este método de análise que nós estamos conversando aqui. Assim, portanto dessa maneira, caso o tema álgebra na disciplina de matemática ocorra na aula 2 do quinto mês, o mesmo não é notado em química, no elemento unidade temática, sendo este percebido somente no conteúdo quando o conteúdo for balanceamento de equações químicas. E esse balanceamento de equações químicas ele vai ocorrer, em tese, na aula 15 do segundo mês. Ou seja, o docente da disciplina de química e o de matemática haveriam então de desenvolver uma estratégia de aplicação por vias que pudesse concatenar os objetivos do planejamento. No entanto, o efeito, para efeito de alinhamento,
curricular, caberia, neste caso, validação técnica um pouco mais apurada, tá? Visto que ou os elementos estariam sendo adiantados no calendário letivo ou atrasados. E isso vai provocar uma ação de replanejamento ou de recuperação de conteúdo. O mesmo fenômeno pode ocorrer na mesma disciplina, matemática com matemática ou química com química. Pelo fato de haver um desalinhamento natural entre o planejamento com base no elemento objeto do conhecimento e o planejamento com base nos elementos de habilidades, competências, né, componente curricular, como a gente mostrou para vocês. Os dados, quando comparados aí, eles indicam que se pautarmos o plano de aula ou um planejamento com base apenas no elemento objeto do conhecimento, não garante a aplicação do currículo pedagógico nem o cumprimento da matriz curricular na sua plenitude. A gente pode então perceber que estas ações docentes vai apresentar ou apresentariam melhores resultados se pautasse planos a partir dos elementos habilidades e competências, por um simples motivo. Eles são mais interativos e são mais mensuráveis entre os elementos da organização curricular. O elemento aulas, ele interage com todos os outros elementos. Isso porque esse elemento ele não exprime uma ação a ser realizada, mas um espaço a ser ocupado no tempo letivo. Das 40 semanas previstas pela matriz, ele é a menor unidade mensurável e vão totalizar 200 dias letivos. Todos os elementos ou todos os documentos docentes e ações administrativas são pautadas neste elemento aulas. É onde se gera, por exemplo, o calendário escolar, que é um documento que vai exprimir quando e em quais momentos esse espaço vai ser ocupado em um ano cronológico. No Brasil, o ano letivo, ou período de aulas, ocorre normalmente entre os meses de fevereiro a dezembro. Nos Estados Unidos, vai de setembro a junho. Já lá no Japão, é de abril a março do ano seguinte. Desta maneira, um ano letivo ele é composto de aulas, e estas aulas são aplicadas de acordo com a melhor relevância do sistema de ensino que opera o elemento aula. Questões docentes também são afetadas pelo elemento aula. Responder às questões como o que ensinar em minha aula hoje e qual o melhor método usar são decisões comuns que um docente leva em consideração quando entra em sala de aula. Vamos notar aí que quando a gente muda a questão para qual a melhor competência ou qual a melhor habilidade, fazer isso como um exercício de mudança de foco da questão que a gente colocou aqui em cima, a gente vai perceber que o elemento aula é um eixo presente em toda a ação pedagógica, seja ela no ensino regular, seja ela na aplicação de projetos ou planos de ensino. Assim, quando a gente quantifica as aulas dentro de um ano letivo, nós vamos dizer que é conditio sine qua non os documentos curriculares surtam efeito. Vamos passar agora para as horas-aulas. A hora-aula é a conversão das aulas para sua forma cronológica. Vamos lá. 200 dias letivos não expressam 200 dias de 24 horas. Dessa maneira, um dia letivo possui, para a nossa amostra do ensino médio,
5 aulas, e a cada aula 45 minutos. Isso vai totalizar 3 horas e 3,75 horas, que somado ao tempo de intervalo, recreio, nós temos 4 horas por dia. A matriz curricular utiliza esse elemento como balizador dos tempos nos espaços escolares. Tomemos então uma aula de matemática, 45 minutos, aula a hora, ou 0,75 aula. Então, de acordo com a tabela 2, neste espaço de tempo deve ser inseridos 0,025 competências, 2,05 habilidades e objetos do conhecimento e 0,015 unidades temáticas. Esse fato, ele remete para as mesmas questões quando a gente foi abordar o elemento aula, cuja resposta aqui vai ser construída pelo docente em seu planejamento de acordo com a sua série, de acordo com a sua turma e de acordo com a variação numérica quantificada dos elementos da organização curricular. Em suma, a análise dos organizadores da matriz curricular e demais documentos que a gente falou aqui estabelece uma forma de parametrização da ação docente quando a gente propõe a construção de um planejamento. As aulas aplicadas pelos professores podem levar em consideração os seus elementos como eixos balizadores e instrumentos de aferição da evolução curricular do aluno, ou classe, ou série. Tudo isso a partir do avanço dos pressupostos curriculares ao longo de um ano letivo, levando em conta a verificação do desempenho cognitivo deste aluno, podendo ser verificado também em um dia ou em um período letivo da sua escolha. Além de que, outros órgãos reguladores educacionais, como a gestão escolar ou avaliadores externos, podem se valer desta mesma métrica analítica para verificação da aplicação, avanço ou estagnação do currículo básico em um ano letivo. Pode-se dizer ainda que estes elementos são as menores estruturas pedagógicas funcionais dentro de um sistema educacional expresso pela matriz curricular e os currículos oficiais. Vamos exemplificar um pouco isso. Vamos olhar então aqui um dia letivo. Vamos tomar aqui esse frasco como sendo como representação de um dia letivo. Nós temos aqui os elementos de organização: competência, habilidade, unidade temática, objeto de conhecimento, aula e aula a hora. É só para exemplificar aqui, tem uns outros elementos a levar em consideração lá. Mas vamos lá. Nós vamos colocar isso então dentro do que a gente chamou de mix plan, né? Que é uma mistura dos planos, planejamento e coisas que nós temos que ter, saber e quantificar dentro dos nossos planos de trabalho dentro de um dia. Então, as competências, depois acrescentamos a quantidade de habilidades com relação à competência, mais um tanto de unidade temática, mais um pouquinho de objeto de conhecimento. Aí quantificamos e verificamos quantas aulas devem ser postas aqui. Depois traduzimos isso em hora-aula. E aqui nós temos como resultado um dia letivo planejado. São 5 dias numa semana letiva. Uma semana para 5 dias. Temos aqui um mês letivo.
semestre letivo, 4 bimestres letivos, 1 ano letivo. É isso, pessoal. A gente espera que você tenha aí acompanhado bem com a gente aí a análise e organização dos elementos que constituem a matriz curricular. Deu para perceber que ela está relacionada com outros documentos curriculares e que pode ser quantificada para que a gente possa entender a evolução dos preceitos legais de um currículo, daquilo que precisa ser passado para o aluno enquanto currículo, num espaço de um ano letivo, ok? Mas não sai daí ainda, a gente tem ainda algumas coisinhas a tratar com você, mas é bem rapidinho, tá bom? Pessoal, vamos para os nossos recadinhos do coração bem rapidinho para você aí, tá? Para você participar com seus alunos, botar a escola para se movimentar. Nós separamos aqui algumas informações, alguns recadinhos para você, alguns eventos interessantes. Olha só, a Olimpíada Nacional de Ciências está com suas inscrições abertas desde o 5/4 e ele vai até o dia 2/8 de 2021. Você pode entrar em contato direto com o pessoal de lá, para você inscrever você e a sua turma, ou você pode entrar em contato com a gente para a gente te dar as diretrizes, caso você se interesse e queira que a gente participe desse processo aí. Muito bacana a Olimpíada Nacional de Ciências, a gente recomenda para você e para os seus alunos participar aí, para quem gosta de sacudir um pouco o cotidiano da escola. FECESP, a oitava edição já está por aí, a oitava edição, tá certo? Ela começou dia 3 de maio, vai até 24 de setembro, essa fase, que é a fase 1 da FECESP. Ano passado nós participamos gloriosamente, teve muito bons resultados das escolas que participaram. A gente convida você a saber um pouco mais e participar deste grande evento, dessa grande feira de ciências que é para o estado de São Paulo todo, né? E se você quiser maiores informações, entre em contato com a gente aqui ou entra no e-mail, entra no site dos caras, embora lá tenha um e-mail de contato, mas você pode entrar também no site para saber, para adquirir aí maiores informações. A gente convida você e vamos lá, que é muito legal participar disso. Outro recadinho que a gente queria deixar para você é o programa Resposta para o Amanhã. É um programa patrocinado pela Samsung, né? E você pode trabalhar com alunos do ensino médio, tá certo? Para se inscrever, você é só clicar também no link que a gente vai deixar aqui embaixo no card. A inscrição já iniciou do dia 23/3, mas ela vai até o dia 30/6. É uma excelente oportunidade para aquelas pessoas que gostam de trabalhar com parceiros que pode proporcionar um conhecimento maior aí para os seus alunos e também para a gente também. É muito legal trabalhar com esses parceiros. Havendo qualquer dúvida, entre em contato com a gente e a gente esclarece melhor para você. Mas é muito intuitivo, é fácil, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. A Rapcode, parceiro nosso desde o ano passado, está também fazendo o seu evento internacional Rackathon da Rapcode, tá certo? O desafio é um desafio que acontece online e você já pode procurar maiores informações de como fazer seus alunos participarem deste hackathon. O que é legal isso é que é um evento internacional, se não me engano, envolvido Portugal, Espanha, e pode dar prêmios de até 80 mil reais, né? Mas o que é legal é que você pode participar com seus alunos e agitar um pouco as escolas aí, tá bom? É isso, pessoal. Todo material impresso, PowerPoint, sites, etc. estão tudo aqui embaixo no vídeo, fixado no comentário, beleza? Se você quiser falar com a nossa equipe, tá aqui, ó, o de sempre, tá certo? Ou você pode ligar pra gente e a gente está à total disposição para responder suas dúvidas, suas questões. É isso por enquanto. Um beijo para todo mundo e até a próxima.